Boa noite a todos. No desejo de sempre estar junto de Jesus, mas a gente tem a certeza que Jesus está sempre junto de nós, nos amparando, nos iluminando, nos momentos que mais nós necessitamos, basta nós nos conectarmos com Ele. Está em cartaz no cinema um filme que é um estilo que eu gosto muito. Tem um porquê. Coisas de minhas vidas passadas. Napoleão é um filme que está no cinema, que traz a sua trajetória, a sua ascensão e sua queda. E é de um diretor também que eu gosto bastante, que é o Ridley Scott, o mesmo diretor do filme Gladiador. E o Joaquim Fênix, que faz o papel de Napoleão, no outro filme Gladiador, ele era o rei, né? Era um coadjuvante, né? E agora ele é o ator principal desse filme, Napoleão. Mas o filme começa, sem fazer spoiler aqui, tá? Não sei se alguém já assistiu, com a questão da Revolução Francesa. Tá? A Revolução Francesa, que começou em 1789, durou 10 anos, até 1799. Um pouquinho de história aqui. Adoro história. Aliás, história em humanas era o que eu mais gostava. Só. Porque eu sou de exatas. Mas adoro história. E ele traz no filme exatamente o início da Revolução Francesa, que foi a queda da Bastilha em 1789, né? Liderado pelo jacobino Robespierre, que era da média burguesia, né? Junto com os camponeses, lideraram essa Revolução Francesa contra a monarquia de Luís XVI. Basta a gente ver a bandeira da França e nos discursos dos franceses, nos esportes, eles falam muito naquele que foi o lema da Revolução Francesa, né? Vou arriscar um francês aqui, tá? Liberté, égalité e fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade, então, muito em função de dar a oportunidade para os cidadãos franceses de expressar os seus pensamentos. O povo era extremamente reprimido pela monarquia. Tá? Monarquia absoluta e extremamente opressiva. A igualdade, sim, em relação à forma como a monarquia tratava o seu povo. O povo estava passando muita fome. Num estado de miséria total. Tá? Enquanto os privilégios dos monarcas e do clero. E a fraternidade, a Revolução Francesa, trazia a questão da fraternidade em função que, quando você tem a oportunidade de ajudar o seu irmão, você ajuda o seu irmão. Tudo muito bonito. Né? Nós sabemos que na prática isso é muito difícil. Ainda ou é difícil, né? Mas toda a Revolução Francesa, ela foi inspirada em ideia de filósofos iluministas. A gente traz aqui o Voltaire, Montesquieu e Jacques Rousseau. Jacques Rousseau, ele tem um discurso lançado em 1755, que é o discurso sobre a origem e fundamentos da desigualdade entre os homens. Esse discurso, ele traz à tona a questão da propriedade privada pela ganância dos homens, né, de constituírem uma sociedade civil, apesar né, das questões do povo passar fome,
necessidades de construir essa sociedade baseado na propriedade privada, né? E Rousseau, ele pregava, né, dentro da sua filosofia, que os homens têm na natureza o que têm de necessário. É uma ideia dele. E era a base da Revolução Francesa, tá? Na visão do Espiritismo, aí vem a doutrina espírita. Nascida lá na França, né? Também. Assim como a Revolução Francesa, as guerras, elas são acontecimentos históricos que a humanidade passou e ainda está passando, muito em função da lei de progresso. Mas aí os irmãos podem nos questionar a seguinte situação: mas lei de progresso é uma lei que faz parte das leis divinas? Mas num mundo de provas e expiações que é o nosso, onde o mal predomina, o mal ainda predomina em nosso mundo, a guerra ainda é um meio dos povos encontrarem certa evolução. Uma forma errada? Sim. Por quê, gente? Por quê, manos? Porque o orgulho, o egoísmo ainda impera entre nós. Basta ver o que está acontecendo nesta guerra absurda de Gaza, de todos os acontecimentos que nós vivenciamos há pouco tempo. Agora, 2023. Parece que isso nunca vai acabar, né? Aqui no nosso planeta. São nossos irmãos lá, né? São nossos irmãos. Mas nós temos o Espiritismo que nos esclarece e nos traz esclarecimentos. E é exatamente lá no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, é um capítulo inteiro que fala de uma das leis morais, das leis divinas, que é a lei da igualdade, que é o tema da noite de hoje. E Kardec nos traz esclarecimentos de perguntas feitas aos espíritos superiores bem interessantes nessa questão de todas as nossas dúvidas que nós temos em relação aos acontecimentos que aconteceram, como a Revolução Francesa, por exemplo, que lá pregava a igualdade. Aqui a gente sabe que na prática lá isso quase não aconteceu, mas houve a necessidade de acontecer. E lá no capítulo 9, então, do Livro dos Espíritos, Kardec, ele já traz uma pergunta, que é a 806, questionando os espíritos superiores, uma pergunta extremamente inteligente. Aliás, Kardec era um espírito de outra escala. Suas perguntas são tão inteligentes e as respostas muito mais ainda, porque são feitas por espíritos superiores. E na 806 ele faz a seguinte pergunta: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Então Kardec pergunta para os espíritos se as desigualdades sociais é uma lei divina, que é a lei natural. Até porque, por que Deus permite que as guerras ocorram? E nós nos questionamos isso. Tá? Há pouco falei da guerra de Gaza, de Israel. E os espíritos nos respondem numa frase extremamente curta, mas direta. Não. As desigualdades sociais é obra do homem
e não de Deus. Já nos esclarece muitas coisas aqui, hein? Essa resposta. Por quê, manos? Primeiro, eu já tinha falado. Estamos num mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina entre a humanidade. Onde o egoísmo, o orgulho, a vaidade ainda impera. Com certeza, as desigualdades sociais não é obra de Deus. É obra do homem, por um simples fato. Deus nos concedeu o quê? O livre arbítrio. Nós fazemos as escolhas. Olha que maravilhoso esse nosso Deus. Então, se as coisas acontecem de uma forma que muitas vezes nós ficamos extremamente tristes pelas coisas que acontecem no nosso planeta, no nosso mundo, ou aqui perto, basta a gente acessar o noticiário, parece que a maldade é só o que existe, maldade. Uma coisa assim, são notícias assim que a gente fica estarrecido. Como é que um ser humano consegue fazer isso com outro ser humano? Só que se a gente se der conta, essas atitudes que nós hoje ficamos extremamente estarrecidos, nessa época, lá atrás, era rotina em todas as famílias, em todos os lugares, em qualquer lugar. A maldade realmente imperava nesse planeta de uma forma muito constante, diária, e que realmente nós vivemos naquela época, mas nós evoluímos. O mundo está melhor. Não tão melhor como a gente gostaria, mas ele está melhor. E aí, claro, o advento da internet vem nos trazem notícias a todo momento. Basta acontecer qualquer situação do outro lado do mundo, em segundos nós estamos sabendo. E a gente começa a ler aquelas notícias, as coisas vêm, por quê? É interessante para a mídia as notícias ruins, porque dá ibope. Então a gente precisa filtrar, tá, manos? Não que a gente precisa ficar alheio a essas duas, de maneira alguma. Quem disse que espírita precisa ficar alheio, trancado dentro de casa, só orando e rezando? Não é isso, não. Nós temos que viver. E nós temos que filtrar. Vamos ficar cientes das notícias ruins? Vamos. Não tem como fugir disso. Mas vamos trazer também coisas boas para a nossa vida. Leituras boas, leituras saudáveis. A internet possui qualquer tipo de informação que nós vamos lá buscar. Então foi dado ao homem o livre-arbítrio. Então as desigualdades sociais, assim, que provocam as guerras, manos, é obra do homem, sim. Então, se isso acontece ainda no nosso planeta, é porque nós ainda não vencemos esse estágio. Essa questão do novo marco, para nós passarmos para um mundo de regeneração, isso vai acontecer, mas não vai ser amanhã. Claro que depende de nós, cada um de nós, mas não vai ser amanhã. Vai custar um tempo ainda. Porque ainda a gente está se preparando. Basta ver o que acontece ainda no nosso planeta. E Deus nos faz livre, iguais. Nós nascemos iguais desde a nossa primeira encarnação. E aí nós temos o quê? O livre-arbítrio.
para que nós, através das sucessivas reencarnações, nós adquirimos experiências e aprendamos com nossos próximos erros, os próprios erros. Será que essa desigualdade vai desaparecer um dia da face da Terra? Se nós merecermos e nós fazemos por onde, sim. E como é que é nos mundos mais evoluídos? Existe desigualdade social? Vamos supor um mundo um pouquinho melhor que o nosso. Eu consegui um artigo lá na Revista Espírita de Kardec, que eram lançamentos mensais da época da codificação, tinha publicação todos os meses, de 1858, de março de 1858, se manifesta um espírito numa sessão mediúnica, o espírito de Bernard Palissy. Esse espírito, ele habitava Júpiter, um planeta do nosso sistema solar, o maior, lindo. E ele estava lá num estágio de sono, e seu espírito veio se manifestar numa sessão mediúnica aqui no nosso planeta Terra. E Kardec, percebendo a qualidade moral daquele espírito, eu fiz aqui um resumo, eu não trouxe todas as perguntas que Kardec fez para esse espírito, e eu compilei as respostas num texto, os meus me permitem ler. E ele diz assim: em nosso sistema solar, de todos os planetas, o mais adiantado, sob todos os aspectos, é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto só tem espíritos bons. Podemos fazer uma ideia de estado feliz dos habitantes pelo quadro que demos de um mundo habitado apenas por espíritos de segunda ordem. Dentro da escala evolutiva, de segunda ordem, né? Só perde para a primeira ordem, que era o estágio evolutivo de Jesus. Olha só o nível dos espíritos que habitam esse planeta. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral dos seus habitantes, mas está também na sua constituição física, bela, onde encontramos a maior parte dos homens de bem que nessa terra honraram com seu trabalho e com suas virtudes. Então, espíritos que reencarnaram aqui na Terra em missão, podemos aqui citar muitos, eram oriundos de Júpiter. Uns são mais ou menos avançados em perfeição. Os que são superiores exercem sobre os outros uma espécie de autoridade como um pai sobre os filhos. Olha esse texto, esse trecho próximo que eu vou ler. Sim, há desigualdade social sobre as leis daquela sociedade, mas lá todos são irmãos, ao ponto que se um possuísse mais que o outro, com este dividiria. Não seria feliz quando o seu irmão se privasse do necessário. Que diferença, né, do nosso planeta. Dá vontade de a gente desencarnar, chegar lá para o plano espiritual. Ô meu anjinho, eu fui bom, deixa eu reencarnar lá em Júpiter. A gente lendo aqui, nossa, a gente tem que caminhar bastante para chegar lá, né? Mas a grande diferença está na questão que ainda aqui na Terra, né, irmãos? É o orgulho e o egoísmo que ainda impera. E aí vem a questão da riqueza, que Kardec traz também nesse capítulo sobre a lei da igualdade.
Por que uns são pobres e outros ricos aqui na Terra? Está lá na questão 811, ele faz a seguinte pergunta para os espíritos: será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Veja que em Júpiter ainda há desigualdade social dentro do nível daquele planeta, mas lá os irmãos se ajudam. Não é um ou dois, ou meia dúzia, são todos. Mas a desigualdade social ainda existe. A gente vai entender o porquê daqui a pouquinho. E aí ele pergunta: será possível se já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Os espíritos respondem: não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Ou seja, irmãos, cada um de nós temos uma trajetória. Cada um de nós tivemos as nossas reencarnações. Estamos tendo essa experiência agora. E cada um de nós adquirimos as aptidões, as experiências. Por isso que muitas vezes nós deparamos, mas como é que aquele fulano de tal, o cara tem tino para o negócio, não é? E eu não consigo. Eu gostaria de ser assim, de ter tino para o negócio, montar a minha empresa. Quantos manos abriram suas empresas e quebraram? Eu conheço colegas que saíram do trabalho, de carteira assinada, tal, foram abrir suas empresas e não conseguiram dar continuidade. Então a gente vê aqueles manos com tino de negócio, que prosperam, porque ali, manos, pela reencarnação nós conseguimos entender, porque ele já adquiriu essa experiência, essa aptidão, e aí ele coloca a sua aptidão de negociante, de prosperar com o negócio, também dando oportunidade de emprego para aqueles que vão lá, precisam trabalhar. Então, manos, através da reencarnação nós entendemos o porquê das diferenças de ser pobre e ser rico dentro da ótica dessa reencarnação, por exemplo. Porque Deus criou todos os espíritos iguais. Já tinha falado sobre isso. E nós vamos reencarnando, vamos tendo as experiências, vamos aprendendo e vamos exercer à medida que nós vamos reencarnando novamente e aprendendo novas experiências. E claro, uns se aperfeiçoam mais rápido que os outros, muito da sua vontade em querer aprender, em querer buscar. Por isso que a gente não pode perder a oportunidade. Nossa, eu para o tempo de escola, acho que de muitos aqui, tinha que ir para a biblioteca pegar a Barça. Não, ela nem sabe o que é, né? A Barça, a enciclopédia lá na biblioteca. Gigante. Para pesquisar lá para o trabalho de escola. Hoje, nós entramos aqui e temos a informação na hora que nós quisermos. Olha a modernidade. Muito mais fácil a informação para nós aprendermos. Basta o quê? Nós queremos. Aí nós fazemos o seguinte. Deixa eu dar uma olhadinha nos Reels aqui. Nada contra, legal. Eu assisto uns para rir um pouquinho. A minha esposa, olha, teu pai tá olhando o Reels, tá rindo sozinho. Tem umas coisas legais ali pra gente, né, relaxar um pouquinho. Mas a internet nos dá a oportunidade de grande enriquecimento de conhecimento. Basta nós queremos buscar a informação. E aí Kardec recebe uma resposta dos espíritos que não é possível que esteja uma igualdade plena, seja mais evoluído o planeta. Está aí o exemplo de Júpiter. Porque cada um de nós temos a nossa trajetória, as nossas experiências. Mas isso não pode ser obstáculo para nós sermos fraternos com nossos irmãos. Não pode ser obstáculo. Deus não saber alguma coisa?
Mas para eu ajudar meu irmão, eu posso ajudar naquilo que eu conheço, naquilo que eu posso, naquilo que está ao meu alcance. Eu não estou só falando de ajuda material, não, tá, manos? Eu estou falando, inclusive, de nós sermos instrumentos de apenas escutar a uma criatura que está numa fila de supermercado ou de banco, desabafando às vezes a sua vida ali. E aí a pessoa vira para ti, começa a conversar, e tu fica, é verdade. Só esse ato, manos, de nós escutarmos aquele irmão que nunca nós vimos na nossa vida, já é um ato de caridade. Nós estamos colocando o nosso ouvido, a nossa atenção, que muitas das vezes aquela criatura não tem atenção dentro de seus pares, dentro do seu lar. Quantas vezes os nossos filhos nos buscam para conversar e a nossa... Agora eu não posso, guri. Estou ocupado. Vai fazer o teu tema. E às vezes a criança está querendo apenas desabafar. O nosso esposo, a nossa esposa, o vovô, a vovó. Nossa, eles têm uma necessidade imensa de conversar. Como é bom escutar, né? Escutar as suas experiências de vida. Nós que aprendemos, não são eles. Eles têm a nos ensinar. Então, por que Deus concedeu as riquezas e o poder e os outros a miséria? Aí vem a questão das nossas escolhas em nossas reencarnações. Porque ora, irmãos, nós vamos vir ricos. E ora nós vamos vir pobres. E nós que escolhemos. Sim, a escolha é nossa. A grande maioria dos espíritos que reencarnam escolhem as suas reencarnações. Quer dizer que aquela criatura que está aqui do meu lado, eu escolhi. Escolheu. Escolheu, mano. E mana. Aí está a beleza das leis de Deus. Tem uma passagem naquela TV espírita da internet, TV Mundo Maior. Bem legal lá no YouTube, na página do YouTube. Tem uma entrevista com um ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, o Augusto Carvalho. Eu não me lembro a data. Eu não peguei a data, me desculpem. Mas ele foi presidente da Federação Espírita do 2013 e 2014. E ele conta, numa sessão mediúnica, uma manifestação de um espírito. Esse espírito, ele conta que, antes de reencarnar, e ele dá aquela manifestação depois de ter desencarnado da última vez, antes de reencarnar, dessa última encarnação dele, ele pede lá para o seu protetor, e para o seu anjo da guarda, o seu protetor, o seu orientador, olha, já passei minhas últimas reencarnações todas como pobre. Sofri muito, o senhor sabe, né? Eu sofri. E ele contando lá, nessa sessão mediúnica, através de uma psicofonia, eu sofri muito, passei muito trabalho, passei fome, privações, e foi uma, e foi duas, e eu mesmo pedi, para que eu pudesse ver o quanto nós temos, o pouco que nós temos, nós temos que valorizar. E ele pediu diversas encarnações como pobre. Aí ele chegou lá para o seu orientador, disse assim, eu posso vir como rico nessa encarnação próxima? Porque eu quero ser um grande empresário, eu quero dar inúmeras, eu quero ser o cara da van, vamos supor. Ou os caras da farmácia São João, que tem farmácia em tudo que é lugar. Ô homem próspero esse, né? Dá emprego para muita gente, que legal. A gente tem que olhar com essa ótica. Tem muita fofoca aí no mercado, né? Não dá bola para fofoca. Olha lá quantas pessoas trabalham. Esses dias eu fui numa farmácia São João, fui extremamente bem atendido por uma menina, ela não tinha... Olha, ela tinha 18, mas era... Nossa,
era um doce de menina, um talento ali de atendimento, de paciência. Eu me senti extremamente bem naquela farmácia. Pode ser uma filosofia da empresa, por isso que ele está crescendo dessa forma. Então esse espírito pediu: eu quero vir como um grande empresário, dar oportunidade de trabalho para outros, para diversas pessoas. E o orientador dele, sério. E ele insistindo, com todos os argumentos. Já tinha passado inúmeras reencarnações como pobre. E o orientador chegou para ele e disse assim: tu tens certeza? Consulta teu íntimo. É isso que tu quer mesmo? Vir como rico? Dar oportunidade de trabalho para as pessoas? Estou dizendo que eu vou fazer. Vou dar inúmeros empregos. Vou ajudar o Brasil a crescer. Me dá essa oportunidade. Tá bom. Esse orientador foi lá, consultou lá outros irmãos, provavelmente aqueles que são responsáveis de nos ajudar nos nossos planos reencarnatórios. Chegou para ele. Acredito que sim. Vou ter essa oportunidade de reencarnar numa família rica, abastada, da alta sociedade brasileira. E você vai dar a continuidade do negócio, vai ter a oportunidade de dar mais emprego. E ele reencarnou. E pela providência divina nós esquecemos aquilo que nós tratamos lá na espiritualidade. Nós esquecemos. Porque aí que está o mérito. Aí que está o mérito da reencarnação. Por um determinado momento, que é o prazo da nossa vida aqui, nós esquecemos. Nós trazemos as aptidões? Trazemos. Trazemos aquelas nossas experiências? Trazemos. Mas nós esquecemos das outras vidas e esquecemos aquilo que nós planejamos. E ele nasceu numa família rica. E ele fez tudo ao contrário daquilo que ele combinou no plano espiritual. Se tornou-se um grande empresário, baseado na opressão dos seus empregados, baseado nos salários baixos, baseado no assédio moral. Ele era odiado pelas pessoas, as pessoas precisavam trabalhar. Baseado em artifícios judiciais para não pagar os impostos, inclusive de sonegação. E ele enriqueceu de uma maneira ao ponto de quase triplicar a fortuna da família. Ele desencarnou, ficou um bom tempo no umbral. Ele conta isso nessa manifestação. E aí, quando ele se deu conta, depois de um certo tempo, mais ou menos o que aconteceu com o André Luiz, né? Quem viu o filme Nosso Lar, ou quem leu o livro. E ele se deu conta que ele tinha que pedir ajuda para sair de lá. Quem é que veio buscar ele? O espírito orientador dele. Passou por um processo tal, de recuperação. Quando ele estava em plena consciência, o espírito orientador: eu não te disse? Você não quis me escutar? Tu não estavas ainda preparado para essa experiência. Perdesse a oportunidade. Mas, como Deus é justo e bom, nós todos temos a oportunidade de recomeçar. E com certeza foi dado para esse espírito. Eu trouxe esse relato desse fato mediúnico para ver, irmãos, que às vezes estamos numa situação, às vezes, né, parece que tudo dá errado. E eu quero todos nós queremos progredir, né? Queremos ter sucesso, e às vezes eu faço de tudo para as coisas darem certo, parece que não dá certo. Só que eu lembro do meu avô falava assim, ele não era espírita, dentro da sua humildade, ele falava assim: meu neto, às vezes acontecem coisas conosco hoje que a gente não sabe por que acontece. Mas lá na frente, mais lá na frente,
nós vamos ver que aquilo que aconteceu conosco naquele momento foi para o nosso próprio bem. E não é assim, às vezes, que as coisas que acontecem conosco. Naquele momento, no afã, né, de conquistar as coisas ou de passar por situações que nós queremos passar e as coisas não acontecem, parece que está tudo errado, meu Deus, eu sou azarado, qual é o meu signo? Né? A gente busca respostas para aquilo, para o nosso coração, acalmar no coração. Eu faço de tudo, mas eu sou honesto, eu faço imposto de renda, eu pago minhas contas, eu vou na fila do banco, dá tudo errado, eu quero crescer, as coisas não acontecem. Nossa, a minha família só me deve, ninguém me paga. Mas, às vezes é isso. São coisas que nos acontecem naquele momento que nós vamos lá, mais lá adiante nós vamos ver o porquê acontece. Então Deus, manos, nos criou iguais, com suas leis, nos deu a oportunidade de reencarnarmos, de nós aprendermos, de nós adquirirmos as nossas aptidões. Como diz, o sol nasceu para todos, e é verdade. A luz do sol é para todos. E aí vem aquela questão, lá no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, Kardec também faz a pergunta, então por que eu vim como homem e não vim como mulher? Eu como homem sou superior à mulher? Kardec faz essas perguntas para os espíritos. Na 817 diz o seguinte: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E os espíritos respondem: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e da faculdade de progredir? Que diferença é essa entre homem e mulher? Aí o Kardec vai mais profundo. Com que fim mais fraca fisicamente que o homem é a mulher? E os espíritos nos respondem: para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos mais leves. Ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor, que é o nosso mundo de provas e expiações. Então, um tem que ajudar o outro dentro da sua aptidão naquele corpo físico. Porque todos nós temos as nossas funções. O meu pai, eu era pequeno, ele leu um livro, quando ele iniciou no Espiritismo, que dizia o seguinte, que a mulher está 1000 anos na frente do homem. Naquele momento eu não entendia. Depois, quando fiquei mais jovem, também não entendi. Eu só vou entender isso depois que eu casei. Aí eu concordei com meu pai. Mas é o estado psíquico da experiência daquele espírito que está preparado para vir como mulher. Porque todos nós passamos pelas duas experiências. Só que num mundo que nem o nosso, mundo machista, a mulher ela tem que ser realmente o seu estado psíquico 1000 anos à frente do homem. Para quem é casado aqui sabe o que eu estou falando. Né? A mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem, ele coloca-se na frente da TV, vou ver o jogo do Grêmio e do Inter, eu adoro, e é só. Enquanto ela está fazendo diversas coisas ao mesmo tempo. E falando 15 coisas ao mesmo tempo. E ele, é mesmo, poxa. Não era a época da TV, né? Cadê o gol? É uma brincadeira aqui, porque todos nós temos as nossas aptidões, né? E por isso que eu acho que mulher realmente está 1000 anos na frente do homem. Esses dias, eu vou trazer esse relato aqui, pessoal. Há pouco tempo eu me dei conta de uma situação. Peguei na mão da minha mulher, eu vi que ela estava áspera. E ela costura. Não é profissionalmente, mas ela costura muito para nossa filha. É uma costureira, a família de costureira, irmão. E ela
Por que essa mão tá tão áspera? Isso aqui são das agulhadas. Para quem costura aqui sabe. As inúmeras agulhadas que eu dei na minha mão, que ela tem que costurar muitas coisas à mão. Como é que eu não escutei nenhuma vez dizer um ai? Ela foi me ensinar a fazer botar um botão numa camisa, porque eu viajo bastante, às vezes eu preciso. Eu fiz a primeira fincada da agulha no meu dedo, nossa senhora. A rua inteira ficou sabendo que eu estava costurando o botão. Né? E a mulher aguenta inúmeras agulhadas. Eu não vou nem falar aqui do parto, gente. Meu Jesus! Eu acompanhei o parto da minha filha. Foi o momento mais lindo da minha reencarnação atual. Realmente, a mulher está 1000 anos na frente do homem. Sem dúvida nenhuma. Talvez eu vou custar um pouquinho para vir como mulher numa próxima reencarnação. Parabéns às mulheres. E para encerrar, o que nós podemos então fazer para diminuir a desigualdade social, já que é obra do homem? Só tem uma coisa, manos: caridade. Eu falei aqui, não é só a caridade material, mas a caridade moral, nos nossos pequenos atos do nosso dia a dia. E não só para as pessoas que estão lá fora, que muitas vezes, quando nós entramos nos nossos lares, nós esquecemos totalmente das coisas que nós aprendemos. Porque a gente está dentro do nosso lar. Quem manda lá sou eu. Né? E aí, não, lavar uma louça, capaz. Nós temos que ajudar o nosso cônjuge nas tarefas de casa. Nós temos que escutar os nossos filhos. Nós temos que dar ouvido aos nossos vovôs, às nossas vovós. Isso também é caridade. Isso vai ajudar a nós fazermos um mundo melhor. Porque quando se tem a base da família, ela se propaga lá fora. Se propaga pelas atitudes das pessoas que estão ali conosco. Porque, apesar de tudo, apesar de todas as dificuldades, nós estamos dentro do nosso lar, nós temos que praticar a lei do amor. É ali, e ali muitas vezes se encontram inimigos de outras vidas. Deus nos dá a oportunidade dessa vez de nós reconciliarmos. Se não dá nessa oportunidade, por isso que acontecem as separações, normal, mas que em algum momento nós vamos ter que buscar essa reconciliação, nós vamos ter que buscar. Então, é através da caridade que nós podemos ajudar a diminuir a desigualdade social e aproximar um pouco mais da igualdade entre os homens. Nas bem-aventuranças de Jesus, lá está toda a nossa cartilha de como praticar a caridade. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm o puro coração. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar dos outros. Humildade e caridade. Eis que não cessa de recomendar o que dá Ele próprio, o nosso exemplo, para aqueles que estão ao nosso redor. Vamos combater o orgulho e o egoísmo. E quem sabe, nós possamos passar de um planeta de provas e expiações para daqui a um tempo, um planeta um pouquinho melhor, que é o nosso planeta de regeneração. Uma boa noite a todos. Espero que tenha passado a mensagem da lei da igualdade aos humanos, que possam voltar a seus lares na paz de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade.